Se houve perdão para um pecado tão grotesco, tão terrível quanto o pecado de Davi, meu querido, há perdão para qualquer um. Bom dia, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre como que receber o perdão de Deus, nos lembrarmos que somos perdoados por Ele, é fundamental para nós. Bom dia. Vamos lá. Salmo 51, verso 1. Ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 7. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Verso 9. Esconde o rosto dos meus pecados. Verso 10. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Não me expulse da tua presença, restitui-me a alegria. E por aí vai, né? Davi várias e várias vezes está aqui pedindo, suplicando pelo perdão de Deus. Lembrando o contexto, vocês já sabem, eu sei, do pecado de Davi. Foi um negócio horrível, né, o que ele fez. Eu já expliquei para vocês detalhadamente, tentei colocar as cores adequadas aqui para mostrar quão grotesco foi. Ele adultera, ele não faz nada de sangue quente, o que não anula o pecado, mas ele faz a sangue frio, ele é calculista, ele pensa, não um dia nem dois, mas vários dias. Ele ficou aí meses nesse estado de desgraça e de pecado, até que Natan chegasse até ele. Foi um negócio horrível. Mas a gente tem outros exemplos na Bíblia. Pense aí, por exemplo, em Manassés. Lembra dele? Foi um rei em Israel. Ele, diz o texto bíblico, conduziu o povo ao pecado. Ele era idólatra. Ele era maligno. Ele ofereceu o seu filho em oferenda aos deuses, a Moloque, que não existe, né? São demônios. Tudo em troca de prosperidade, ou seja, matou seu filho em troca de dinheiro. Essa é a verdade. Matou seu filho em troca de dinheiro. E muita gente derramou muito sangue inocente, diz o texto bíblico. Pense num negócio desse, gente. Um cara desse tem perdão? Diz o texto bíblico que Deus o perdoou, que ele se voltou a Deus e Deus o perdoou. Se teve perdão para Manassés, se teve perdão para Davi, tem perdão para qualquer um que se aproximar de Deus e se arrepender de seus pecados. Isso é fundamental para a gente, ter essa noção de pecado, ou melhor, de perdão de pecado. O cristianismo se assenta nisso, nesse preceito básico de que nós fomos perdoados de nossos pecados. E é por isso que a gente fica de pé, é graças a Ele, é a bondade dEle. Ora, isso vale para você, não importa quão fundo você tenha ido no pecado, se você crê, é promessa dEle. Eu sei que o povo às vezes não crê nisso, né? Por exemplo, lembra quando Jesus fala para o paralítico? Perdoados estão os teus pecados? E aí os fariseus disseram, isso é blasfêmia, só Deus pode fazer isso. E aí Jesus diz, para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, levanta e anda. E o rapaz andou. Eu acredito que muita gente tem até fé para que aleijados andem, mas eles só não acreditam que Deus perdoa pecadores. Não acreditam, porque Deus é justo, não é? Como que pode perdoar alguém que cometeu tamanha injustiça? Mas Deus é assim, Deus é misericordioso. Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso não somos consumidos. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que não dá de acordo com os nossos méritos. Ele não nos retribui de acordo com aquilo que nós merecemos. Para com aqueles que o buscam, Ele é gracioso. Para com aqueles que se arrependem, como Davi está se arrependendo aqui, Ele é gracioso. Graça é isso, favor imerecido. Você não merece, mas você recebe. Isso vale para você. Não importa o que você tenha, o pecado que você tenha cometido. Não importa quão fundo você tenha ido. Você tem perdão em Cristo Jesus. Os homens, eles tentam se redimir de seus pecados de muitas maneiras. Muitas e muitas maneiras. Alguns, eles vão até um psicólogo para que o psicólogo o absolva de suas culpas, dizendo, não, você fez isso, mas você era uma vítima. Olha, você teve um trauma no passado. Essa é uma maneira. Outra maneira de se redimir é, os homens tentam fazer coisas boas, como se as coisas boas anulassem as coisas ruins. Essa é uma outra maneira que os homens tentam para se redimir. Enfim, eles buscam, alguns ignoram, fingem que não aconteceu nada. Mas os homens tentam, através de alguns meios, ou como Adão, que ele se escondeu, lembra? Quando ele teve noção de pecado, ele se escondeu. O homem, então, está sempre meio que se escondendo
por conta da sua culpa, ele está sempre se escondendo atrás de alguma coisa. Mas isso não funciona. A única coisa que pode realmente mudar a nossa vida é o perdão dado por Deus. E só Deus pode fazer isso. Não por acaso Davi diz assim, eu pequei contra ti. É engraçado, ele mata uma pessoa, mas ele diz, eu pequei contra ti. Porque todo pecado, no final das contas, é contra Deus. Afinal de contas, até quando pecamos contra o próximo, pecamos contra Deus, pois Deus criou esse próximo e esse próximo pertence a Deus. Portanto, todo pecado, como diz Davi aqui, é contra o Senhor. Então, nós pecamos contra Deus e tentamos nos redimir por vários e vários meios. Mas o texto bíblico mostra que só há um que pode nos perdoar, que é Deus. Na psicologia, muitas vezes você ouve o pessoal falando assim, ó, perdoe a si mesmo. Por quê? Porque a psicologia é essencialmente ateísta. Então, não há ninguém lá em cima para nos perdoar. De modo que se você fez algo que você considera errado, o único que pode perdoar a si é você mesmo. Só que isso é irracional, não é? Pensa, por exemplo, você matou alguém. Eu me perdoar? Como assim? Quem sofreu o agravo que deveria me perdoar. Eu não posso me perdoar. Eu cometi uma falta contra outro. É o outro que tem o poder de me perdoar. É assim, é uma coisa ilógica. É por isso que só em Cristo Jesus há perdão de pecado. Só nele. E só nele mesmo, não há outro. Ah, mas pastor, eu fiz depois de crente. Eu pequei depois de crente. Não interessa. Davi pecou depois de crente. Davi pecou, ele era o homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim Deus foi compassivo com ele. Deus foi misericordioso com ele. E Deus exige que você perdoe seu irmão 70 vezes 7 no dia, não é? Por quê? Porque ele é assim com você. Mas você não pode falar assim, ó, eu fiz, mas não era minha intenção. Não, Davi diz assim, eu fiz o que é mal. Eu fiz o que é errado. O Senhor é misericordioso. Eu confio na tua graça. Qual é a maior necessidade? Qual é a maior necessidade de um homem que está sedento no deserto? Água. Qual é o som mais agradável ao homem que está preso? O barulho das chaves. Qual é a maior necessidade de um pecador? Perdão de pecado. Não, a sua maior necessidade não é dinheiro. Não é nem mesmo a companhia. Apesar de todas essas coisas terem o seu valor. O que o homem precisa de fato é de perdão de seus pecados. E é isso que Deus oferece a nós. Perdão. Justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Se você está em paz para com Deus, meu amigo, o mundo inteiro pode estar contra você. O mundo inteiro. Se Deus estiver com você, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É isso que você precisa, ter Deus ao seu lado. E ter uma fé forte, que é baseada no perdão, no amor de Deus, não nos seus feitos, mas nos feitos de Cristo. E porque Jesus disse, Pai, perdoa os pecados deles. E você tem que ter fé nisso. Mas você tem fé? Tem fé que Deus criou o mundo? Amém. E fé de que Deus te perdoou. Por mais que tenha sido sujo os seus pecados, que Ele pode te limpar. Como diz Isaías 1,18. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, vermelhos, aquele vermelho vivo, ainda assim eu os tornarei brancos como a neve. Tá vendo? Jesus não transforma apenas água em vinho. Ele transforma pecados sujos em algo limpo. Ele tira a consciência culpada e nos dá perdão, nos justifica. O perdão é a explicação do porquê você está de pé hoje. É a graça de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia do Senhor. Portanto, agradeça a Deus por mais um dia. Agradeça a Deus pela bondade dEle. Agradeça a Deus pela misericórdia do Senhor. É por isso que você está de pé. E confie. Não interessa. Eu não estou me sentindo muito bem. Eu não sei se eu não sinto. Isso é uma tentação. Você está passando por uma tentação. Vença. Como? Pela fé. Não interessa o que eu sinto. Eu fui perdoado e acabou. Eu fui perdoado. Eu estou em Cristo Jesus. Eu criei. Você creu? É isso que você tem que perguntar. Você creu em Cristo Jesus? Porque todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Aquele que confessar com a boca e crer com o coração. Você creu de todo o coração? Então você é crente. Você creu de todo o coração que Ele é o Salvador, que não há esperança em nenhum outro? Então você é crente. Mas o diabo, a Bíblia diz, é o acusador dos nossos irmãos. Ele muitas vezes nos acusa. E o que você faz nessa hora? Você crê. Você crê. Embraçando o escudo da fé para resistir
os dardos inflamados do diabo. E desses dardos é, mas você pecou de novo, hein? E aquilo que você fez? Ah, aquilo lá. Não interessa, você foi perdoado. Talvez você é uma mãe que fez tudo errado com seu filho. Como que você lida com isso? Não, olha, eu não tinha opção. Olha, não. Não é assim que nós lidamos. Nós lidamos assim. Eu fiz mesmo. Eu fui uma péssima mãe. Mas o Senhor me alcançou. Talvez você abortou. Talvez você mentiu, enganou, traiu. Como que você lida com isso? Não é, olha, não era bem a intenção minha, a minha intenção. Não é assim que Davi lida. Ele apenas disse, eu fiz o que é mal. Eu fiz o que é mal. Uma confissão sincera e Deus o perdoa. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. E clamamos a Ti mais uma vez pelo teu perdão. Perdoa os nossos pecados. E, Pai, restitui-nos a alegria da tua salvação. Faz-nos lembrar que a cada manhã de que a graça do Senhor é conosco, de que a bondade do Senhor é conosco, de que nós precisamos do Senhor. Ó Deus vive todo-poderoso, sê conosco, Pai. Sê conosco, Deus vive todo-poderoso. Livra-nos de todo mal. Concede-nos o teu favor mais uma vez. E ouve a nossa oração. Por amor do teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém, gente? Só lembrando, meu curso Sexualidade Cristã, dia 6 de outubro, vai ser lançado. Os primeiros 500 que adquirirem vão pagar apenas R$ 149 e pode parcelar em até 18 vezes. Tem uns jurinhos lá se você parcelar, mas não é muito caro não, que é um juros da plataforma, não o nosso, tá? R$ 149 só para os 500 primeiros. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.